Iniciando aqui mais um vídeo com uma pequena revisão sobre o nosso último vídeo que a gente postou aí. Tá? Eu vou excluir essa parte verde aqui, que todos já sabem, é comentário, só para o objetivo de aumentar a minha área de trabalho aqui. Eu vou criar duas variáveis. Quem não assistiu o último vídeo postado vai ter sérias dificuldades na continuação. Não se pode, o algoritmo é uma das poucas disciplinas que estudar é um próprio algoritmo, é um algoritmo. Se você não entender da parte inicial, você não vai entender do meio nem do final, tá? Então, veja o vídeo anterior. E se não entendeu o anterior, veja o antepenúltimo e aí sucessivamente. Veja só aqui uma coisa, criando aqui uma variável que eu vou chamar de v_nome, ok? E vou dizer que essa variável vai armazenar dados do tipo caractere, ok? Eu vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar de v_idade, tá bom? E uma segunda variável, né, que eu vou criar v_ano e vou dizer que são do tipo inteiros. Tá? São duas variáveis que eu acabei de criar aí. Ok. Aqui no corpo do algoritmo eu vou pegar um comando de saída que eu vou dizer escreva all. Todo mundo já sabe qual a diferença do L. Se não souber, volte lá nos vídeos anteriores para você pegar direitinho. Eu vou dizer assim, ó, programa que ler um nome e imprime a idade. Claro que ele vai ler o ano de nascimento, tá bom? Se eu vim aqui, vou até tentar aumentar isso aqui, ver se eu consigo não aumenta, tá? E eu vou aqui, escreva, agora sem o L, para o cursor ficar na frente e não na linha seguinte, e vou dizer assim, ó, qual o seu nome? Ó, qual o seu nome? E eu vou colocar assim, ó, qual o seu nome? Fecha aqui. E aqui é um estado agora de entrada, como se comunicar com a variável. Leia, no caso, vou colocar o que você digitar como nome aí, dentro da variável nome. Ah, mas está minúsculo lá em cima, eu já falei que não é case sensitive, tá bom? E aí você vem aqui, escreva novamente, sem o L, para o cursor ficar no finalzinho, e vou dizer assim, ó, que ano você nasceu, tá? Que ano você nasceu? Vou até tirar aqui esse dois pontos daqui e esse dois pontos aqui dessa mensagem. E aí vou colocar aqui, ó, aí o estado de entrada. Vou mandar ler isso aqui, ó, leia isso aqui na variável v_ano e fecho, ok? Eu vou dizer que a variável v_idade ela vai receber, você está vendo como é que a gente atribui um valor para dentro de uma variável de uma segunda maneira? Porque a primeira delas é você aqui, ó, leia, vê nome estado de espera, que você, o que for digitado aqui, ele vai armazenar nessa variável. Aqui não, é só uma operação de cálculo, ó. Eu estou dizendo que a variável v_idade vai receber o ano atual, que é 2021, menos o ano que a pessoa nasceu. Mas o ano que a pessoa nasceu não é dentro dessa variável que vai armazenar? Então, basta que eu escreva aqui v_ano. Em outras palavras, eu queria dizer, a variável v_idade agora está armazenando um cálculo, que é o 2021 menos v_ano, que nada mais é o ano que a pessoa nasceu. Bem, eu poderia até usar um comando agora chamada limpa tela, mas eu não vou limpar, que é para a gente entender. Eu vou dizer assim, ó, escrevam ou escreva, tanto faz. Eu vou dizer assim, ó, v_nome, vírgula. O que é v_nome? É a variável onde o nome da pessoa que o usuário digitou encontra-se armazenado. Ó, você
tem, aí ó, aqui ó, vírgula, aí a variável v, idade, tá? Vírgula, ainda vou colocar aqui na frente, ó, anos. Se você verificar, com comando de saída, eu estou usando uma variável, imprimindo o conteúdo de uma variável, que é onde está armazenado o nome. Aqui, uma mensagem, você tem, e a idade, que é a cálculo aqui, e os anos que a pessoa nasceu. Eu vou até tirar esse espaço aqui, tá? E vou rodar esse programa para você ver. Eu posso rodar por aqui, não pode? Ou F9. Eu vou rodar por aqui, ó. Programa que lê um nome, imprime a idade. Então, qual o seu nome? Vou colocar aqui, Josimar. Aí, Enter. Que ano você nasceu? 1970. Vou botar 80, né? Que eu sou bem novinho. 1980. Aí, Enter. Josimar, você tem 41 anos. Se você prestar atenção, faltou um espaço aqui entre a variável e a expressão você tem, 41 e um espaço que faltou. Como eu vou corrigir isso? Fechando aqui, tá? Eu vou colocar um espaço aqui e vou colocar um espaço aqui, que é para não ficar agarradinho. Vou rodar novamente. Qual o seu nome? Josimar, Enter. Que ano você nasceu? 1980. Enter. Josimar, você tem 41 anos. Simples assim. Ok? Vou fechar aqui. Gostaria de dizer que eu não vou apagar isso aqui. Isso aqui eu vou selecionar esse aqui e colocar em um arquivo para enviar, que é para você, ao invés de dar pausa, assiste o vídeo e depois vai lá para uma lista de exercícios para você repetir isso no computador. Veja só aqui, ainda abordando e revisando sobre o conteúdo do vídeo anterior, que foi iniciado, o que se chama aqui de estrutura condicional. Estrutura condicional. Isso aqui é o que a gente chama de estrutura condicional. Olha só aqui, o que quer dizer estrutura condicional? Estrutura condicional dentro de uma lógica, tá? Dentro de uma linguagem de programação, quer dizer, eu vou orientar que a máquina faça um procedimento computacional, é claro, desde que ele obedeça uma condição. Olha como é que é a sintaxe. Se eu escrevesse assim, se uma determinada condição, então, se essa condição for verdadeira, eu vou fazer o que está nesta linha. Caso contrário, senão esta condição aqui for falsa, ele vai fazer o que está nessa linha aqui. E aqui finaliza a estrutura condicional. Então, toda estrutura condicional inicia com se, e ela obrigatoriamente tem que finalizar com o fim se. Em uma linguagem de programação em C, Java, onde você chegar, é a mesma coisa, só que aqui no lugar do se ele tem um comando específico, no caso if, né, if condição, tem, que é de então, tal, mas é a mesma sintaxe. O objetivo aqui é a lógica, tá? Então, se eu disser, se essa condição for verdadeira, ele executa o comando que vem em seguida. Agora, se essa condição aqui for falsa, que é o senão aqui, ele pula isso e vai executar o que está aqui. Um exemplo aqui embaixo. Um exemplo aqui, ó. Se uma condição tipo assim, alguém vai entrar em algum local, aqui um Portugal, que não seja bem um problema computacional. Mas vamos analisar aqui, ó. Caso uma porta seja encontrada aberta, então, se a porta estiver aberta, o comando seria, você pode entrar. Caso essa porta não estivesse aberta, porque ela está fechada, que seria a negação, ó, se não ela estiver fechada, o comando aqui seria, você não deve entrar. E aqui é o fim se. Então, se a porta estiver aberta, ele executa esta linha. Se a porta estiver fechada, ele executa qual? Essa outra linha aqui. Ok?
Vou lhe mostrar isso na prática dentro aqui, tá? Eu vou aproveitar, eu vou copiar isso aqui, tá? E colocar no arquivo do Word aqui, depois eu organizo para enviar para vocês, tá? Veja só aqui uma coisa, inclusive vou até fazer isso aqui. Você viu como foi que eu escrevi a estrutura de um algoritmo aqui dentro do Visual G, ou Visual G, como diz o Guanabara? Ó, eu já sei que a estrutura ela existe, ó, eu botei um ponto de exclamação, pressionei a tecla Ctrl e dei um toque na tecla Alt. Alt, ó. Você viu que ele já criou minha estrutura. Eu vou botar o nome desse algoritmo aqui de condicional. Se você ver o vídeo, no vídeo passado, você vê lá, você vai verificar o seguinte, que existe algumas funções de nome já pronto, como ABS, como raiz que calcula a raiz quadrada. Aquilo ali são chamados palavras reservadas, que são nome de função, alguns comandos e tal. Essas palavras reservadas, elas não devem ser usadas como nome do algoritmo, como nome de variáveis. Uma das coisas que eu vou insistir com vocês também é que vocês façam uma pesquisa e consulte sobre dados primitivos, tipo de dados e variável. Variável que aceita dados do tipo caractere, variável que aceita dados do tipo real, variável que aceita dados do tipo inteiro. Qual é a diferença de inteiro para real? Se vocês têm que saber a diferença. Se eu declaro uma variável do tipo inteiro e eu for armazenar o número 5,5 nela, ela não vai aceitar. Agora, se eu criar uma variável do tipo real, eu vou armazenar o número 5,5 nela? Pode. Eu posso armazenar o número 5 dentro de uma variável do tipo real? Pode, porque a variável do tipo real armazena números fracionários, mas também inteiro. Ok? Bem, mas isso é uma consulta que eu quero que vocês se atualizem, pesquisem, conscientize que aqui não é um cursinho ali da rua, que é um curso de nível superior. Você tem que se dedicar tempo para isso aqui, para o seu curso, né? Pesquisar além da sala de aula, para que você busque e melhore seus conhecimentos. Ok? Ó, vamos supor que eu vá aqui, não, eu vou fazer diferente. Eu vou apagar isso aqui, eu vou pegar aquele algoritmo que a gente estava com ele aqui, tá bom? Olha, repara que aquele algoritmo anterior, ele calcula o quê? A idade da pessoa. Vamos supor que essa pessoa vai entrar num cinema, só que o cinema ele é proibido para menor de 18 anos. Então, se a pessoa tiver idade maior ou igual a 18 anos, ele pode entrar no cinema. Se a pessoa não tiver idade maior ou igual a 18 anos, é que ele não pode entrar. É um exemplo de estrutura condicional? É. Como alterar este algoritmo para que isto aconteça? Como alterar o algoritmo para que isso aconteça? Bem, aqui eu já recebi o nome do indivíduo, o ano que ele nasceu, calculei a idade, já disse aqui, ó, você tem tantos anos, tá? Eu posso muito bem dizer aqui uma estrutura condicional, ó. Qual seria a condição, ó? Se a variável v_idade for menor ou igual. Eu preciso saber desses operadores lógicos? Pô, tem que saber. Inclusive, a gente abordou já isso em vídeos anteriores. Sobre igualdade, sobre diferente, tá? Se ele for menor ou igual a 18 anos. E vou fechar aqui. Então, explica dizer. Se isto for verdade, é porque ele é menor de idade. Então, qual seria o comando que eu ia colocar aqui? Eu ia colocar aqui, ó, o seguinte, ó. Você está proibido de entrar no cinema. Fecha. Aqui, ó. E agora eu vou fazer a negativa, ó. Eu vou botar em maiúsculo para não ficar ruim. Não tem acento? Não, não tem acento. É do jeito que eu estou escrevendo aqui. Aí eu vou dizer aqui, ó. Escreva ou escreval, porque neste caso eu não vou aproveitar, para mim não importa se o cursor vai ficar no final ou na linha seguinte. Aí você dizer assim, ó, senão
Bem, se ele for menor ou igual a 18 anos, ele não, está proibido, né? Que ele é menor. Não é nem igual. Vou tirar o igual aqui, eu vou só dizer assim, ó, menor do que 18. Porque eu vou considerar que se ele for maior ou igual a 18 anos, ele é maior de idade. Então, ó, vou botar aqui, sua entrada está liberada. Bom filme. Ó, fecha aqui. E aqui eu vou escrever o fim se. Tá vendo aqui uma estrutura condicional? Repare que a gente está ampliando os nossos conhecimentos de algoritmo. Para que a gente mude para essa estrutura condicional, é preciso que você se familiarize bem com essa parte anterior aqui. Para se familiarizar, botar a mão na massa. Exercícios, práticas. Os vídeos anteriores, os meus principalmente, ele tem o exercício, você dá pausa, refaz num computador, viu? Não deixe de executar as práticas, porque são fundamentais nessa aprendizagem. Aqui agora, da linha 16 até a linha 20, eu tenho uma opção de estrutura condicional, ok? Vou até alterar o nome, eu vou colocar ele aqui condicional, ok? Vamos executar para ver o resultado agora? Ó, vamos executar. Qual o seu nome? Meu nome é Josimar. Que ano você nasceu? 1980? Ah, eu vou dar um enter agora, ó. Josimar, você tem 41 anos. Muito velho que está ali, eu só tenho 38. Sua entrada está liberada. Tá errado, foi eu faltou aqui o DA, né? Bom filme. Então eu vou fechar aqui e vou colocar aqui, ó, liberada. Repara que ele executou foi essa linha aqui e não o da linha 17, tá? Executando novamente, tá? Qual o seu nome? Josimar. Que ano você nasceu? 1980. Ó, Josimar, você tem 41 anos. A sua entrada está liberada. Bom filme. Ah, mas se por acaso eu quisesse que ele executasse a outra linha, se ele fosse menor do que 18, então vou executar aqui. Vou dizer aqui a Miguelina, tá? Miguelina, nasceu de 2004 e vou dar um enter. Ó, Miguelina, você tem 17 anos. Você está proibida de entrar no cinema. Qual foi a linha que ele executou? Ele executou foi essa linha que eu vou fechar aqui, ó. Ele executou foi esta linha aqui, ó. Entendido? Isso é que se chama estrutura condicional. Eu vou lhe mostrar outros exemplos aqui, mas eu gostaria que você fizesse vários exercícios em relação a isso. Aprender os comandos de saída, o comando de entrada, estrutura condicional, inclusive eu vou ampliar esse conhecimento. Nós vamos falar de estrutura condicional composta. Vamos aqui agora fazer alguns pequenos outros exercícios aqui sobre estrutura condicional, tá bom? Vamos supor que eu gostaria de verificar se o número que um usuário digitou fosse menor ou maior do que o número 50, por exemplo, tá? Primeiro eu vou criar aqui a estrutura, ó, exclamação, Ctrl, barra de espaço. Eu vou criar aqui, ó, uma variável que eu vou chamar de N1 e vou dizer que ela seja do tipo inteira, tá? Vou dizer aqui, ó, escrevam, tá? Programa que lê um número, né? E verifica se é menor que, né? Menor que 50. Fecha. Ó, eu aqui agora, ó. Então, ó, escreva sem um L, porque eu quero que o cursor fique no final. Então, vem aqui, digite um número. Ok? Estado de espera. Leia isso dentro da variável N1. Ok?
E aqui eu vou escrever assim, ó. Se, abre parênteses, N1 for maior ou menor do que 50, você que diz a condição, né? Que aí basta saber qual o comando que ele vai executar, se o primeiro ou o segundo. Menor do que 50, então, ó, você pode até agora dizer assim, ó, escrevam, tá? Ó, você digitou o número, agora aqui, ó, qual foi o número que a pessoa digitou? Vai ficar armazenado em N1, tá bom? Então você digitou o número tal, ó. Eu vou botar para ele escrever outro comando aqui embaixo, ó, escrevam, né? E é menor. Eu poderia fazer tudo numa linha só, estou fazendo em duas por causa do meu espaço aqui na minha área de trabalho, tá? E é menor, menor não, no caso eu botei a condição foi maior, se maior do que 50, ó, e é maior que o número 50, tá? Ah, e qual seria a negativa? Senão, eu posso pegar aqui, vou escrever essas duas aqui, ó, copia, aqui pra, você não deve Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V aqui sou eu para reduzir o tamanho do vídeo. Em vez de maior aqui, neste caso eu vou dizer menor. E aqui eu venho para cá e digo aqui fim do se. Repara a estrutura condicional aqui, ó. Começa na linha 9 e vai até a linha 15. Verifique que eu iniciei aqui, ó. Se, senão, fim, se. Tá? Vou executar isso aqui para você ver, ó. Executando. Digite um número qualquer. Eu vou digitar o número 40. Se eu digitar 40.5, pode? Não, porque a variável que eu criei é do tipo inteiro. Então, eu vou dar um Enter, ó, 40, ó. Você digitou o número 40 e é menor que o número 50. Isso para você entender a estrutura condicional. Se eu fechar isso aqui, e mandar executar novamente, eu posso digitar o número 60. Ó, você digitou o número 50 e é maior que o número, você digitou o número 60 e é maior do que o número 50. Isso para que você entenda que ele vai executar esse comando caso a condição seja verdadeira e esse comando caso ela seja falsa. Seleciona aqui, vou copiar, vou copiar para cá, que eu estou selecionando que eu vou mandar isso para vocês, tá? Ó, novamente criando aqui uma estrutura, tá? Eu vou escrever algum outro exemplo, verificar se o número é par ou ímpar. Como fazer um algoritmo? Par ou ímpar, você já verifica que ele tem uma estrutura condicional. Ele vai testar, verificar se é par ou se é ímpar. Tá? Então eu vou criar aqui um número N1, também do tipo inteiro. Eu vou colocar aqui o nome desse algoritmo, par ímpar. Tá? Eu vou dizer aqui, ó, escrevo, aqui assim, ó, escrevam, ó, programa que lê se um número é par ou ímpar e fecha. Agora escreva, digite, faltou aqui a aspas, digite um número, tá? Eu vou armazenar isso em qual variável? Em N1, tá? Vou executar a estrutura condicional. Eu preciso verificar se aquele número é par ou ímpar. Quando é que um número é par? É quando eu dividi ele por 2 e o resto da divisão foi igual a zero. Por exemplo, 10 dividido por 2 é 5. Porque 5 vezes 2 é 10 e o resto é 0. 11 dividido por 2 é 5. Porque 2 vezes 5 é 10, sobrou quanto? 1. Então, qual o operador que verifica o resto de uma divisão? Basta você dizer o seguinte, ó, se N1
aqui, ó, tem duas maneiras de fazer isso. Ó, N1, 2, tá? For igual a 0. Então, repara o que eu estou fazendo aí. Ó, o teste aí, a condição. Aquele símbolo de porcentagem é um símbolo que me retorna o resto de uma divisão. Está no primeiro vídeo publicado que eu gravei, tá? Então eu vou dizer aqui, ó, reescreva. Aí eu vou dizer aqui, ó, N1, que é o número digitado, ó, N1 é um número, opa, faltou aspa, ó, é um número par. Se o resto é 0, faltou aqui. Aí eu posso dizer aqui, ó, senão, escrevam, ó, N1, aí eu vou botar a mensagem aqui, eu vou até colocar um espaço aqui, como naquela hora, para não ficar agarradinho. É, opa, N1, aqui faltou, foi assim, é um número ímpar, fecha, e aqui eu vou fim se. Eu não sei se você está entendendo essa estrutura condicional. Qual é a condição? É se o resto dessa divisão por 2 é igual a 0. Se ela é igual a 0, ele vai escrever isso aqui, essa saída. Se o resto da divisão não for 0, é porque o número é ímpar, então ele vai escrever essa daqui. Vamos executar para ver. Ó, digite um número. Vou digitar o número 5. Dá um enter. 5 é um número ímpar. Entendeu? Eu vou digitar aqui um outro número. Eu vou executar novamente. Ó, 1.200. Dá um enter. 1.200 é um número par. Porque 1.200 por 2 é 600. O resto é 0. Você está entendendo, crianças? Simples assim. Esse símbolo bem aqui pode ser mudado por a expressão também mod. Mod também substitui o comando de resto da divisão. Tá? Se eu mandar executar, ele é a mesma coisa. Ó. Olha o número que eu quero digitar, 51. Aí dá uma enter. Ó, 51 é um número ímpar. Tá? Se eu executar outro aqui e eu disser o número 50, ó, 50 é um número par. Simples assim.